Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Meu nome é Raimundo Araújo e também sou conhecido como Professor Raimundo. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 27, o 27º capítulo do primeiro livro de Crônicas. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para vocês. Em tudo nós aprendemos e somente os tolos já sabem de tudo. Então, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Mas antes de começar, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa sempre levar uma mensagem de motivação, de alegria, de paz espiritual, de riqueza e sabedoria para a vida de mais e mais pessoas. Estamos aqui somente para levar a palavra de Deus para a vida das pessoas. Então se inscreva aí no nosso canal, é totalmente de graça, não paga nada, é de graça para você e tem muito valor para nós, ok? Então vamos começar a nossa leitura e para isso vamos utilizar aqui a nossa ferramenta de trabalho, o nosso manual de instruções para a vida. Eu sempre digo que a Bíblia é uma ferramenta, aliás a Bíblia ela é um manual de instruções para a vida, pois é nela que você vai encontrar respostas para todas as questões pertinentes à sua vida, todos os problemas que você possa estar passando aí, sejam eles sentimentais, amorosos, problemas financeiros, problemas com a família, no trabalho, não importa, seja qual for o problema, você vai encontrar respostas aqui na nossa Bíblia Sagrada. Basta você adquirir esse conhecimento e usar para a sua vida, ou seja, para o benefício da sua vida. Com certeza você vai usar e vai obter grandes resultados, bons resultados. Então chegamos ao capítulo 27 e se você quiser assistir aos vídeos com os capítulos anteriores, basta você acessar a nossa playlist aí chamada Crônicas. Lá você vai encontrar os vídeos anteriores, vai obter mais conhecimento para que você possa deixar a sua vida mais leve, o seu caminho mais iluminado. Então no capítulo 27, no versículo 1, diz assim: então nós vamos falar aqui de todos os comandantes ali das tribos de Israel, né? Perfeito? E também de todos aqueles que cuidavam ali dos bens do rei Davi. Então no versículo 1 do capítulo 27 diz assim: ora, os filhos de Israel, segundo o seu número, a saber, os pais, chefes e capitães de milhares e centúrias, e os seus oficiais que serviam ao rei em qualquer negócio das turmas que entravam e saíam cada mês durante todos os meses do ano, eram em uma turma de 24.000. Então cada turma de cada mês tinha 24.000, né, pessoas que serviam aos negócios do rei. Sob a primeira turma do primeiro mês estavam Jezobeão, o filho de Zabudiel, e na sua turma estavam 24.000. Ele era dos filhos de Pérez, o chefe de todos os capitães do exército do primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês estava Dodai, um auita, e da sua turma era também Microte, o governante, na sua turma. De modo semelhante eram 24.000. O terceiro capitão do exército no terceiro mês foi Benaia, o filho de Joiada, um sumo sacerdote, e na sua turma estava 24.000. Benaia, para quem não se lembra, era um dos valentes, um dos que estava acima dos grandes homens valentes que serviam a Davi. Este é aquele Benaia que era forte entre os 30 e acima dos 30, e na turma estava Amizadab, seu filho. O quarto capitão do quarto mês foi Azael, o irmão de Joabe, e depois dele Zebadias, seu filho, e na sua turma estava 24.000. O quinto capitão do quinto mês era Samute, o israelita, e na sua turma estavam 24.000. O sexto capitão do sexto mês foi Ira, o filho de Iques, o tecoíta, e na sua turma estavam 24.000. O sétimo capitão do sétimo mês foi Elis, o pelonita, dos filhos de Efraim, e na sua turma estava
estavam 24.000. Então, o sétimo capitão, né, foi Elis. O oitavo capitão do oitavo mês foi Sibecai, o Uzatita, dos Zeraitas, e na sua turma estavam 24.000. Então, o oitavo capitão, Sibecai. O nono capitão do nono mês foi Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas, e na sua turma estava 24.000. Então, o nono, Abiezer. O décimo capitão do décimo mês foi Maarai, o Netofatita, dos Zeraitas, e na sua turma estavam 24.000. Então, o décimo capitão, Maarai. O décimo primeiro capitão do undécimo mês foi Benaia. Benaia, que não é o mesmo Benaia lá, né, que era o terceiro capitão, ou seja, não é aquele homem forte, né, que estava acima dos 30 valentes de Davi. Então, o Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim, e na sua turma estavam 24.000. O décimo segundo capitão do décimo mês foi Heldai, o Netofatita, de Otiniel, e na sua turma estavam 24.000, perfeito? Além disso, sobre as tribos de Israel, o governante dos Rubenitas foi Eliezer, o filho de Zicre, dos Simeonitas, Cefatias, o filho de Maaca, dos levitas, Rassabias, filho de Quemuel, dos Aronitas, Zadok. De Judá, Eliú, um dos irmãos de Davi, e de Isacar, Onre, o filho de Micael. De Zebulon, Ismaías, o filho de Obadias. De Naphtales, Jerimote, o filho de Azriel. De Efraim, Oséias, o filho de Azarias. Da meia tribo de Manassés, Joel, o filho de Pedaias. Então, meia tribo de Manassés, que era um dos filhos de José, né? O famoso José do Egito. Da meia tribo de Manassés, do outro lado, em Gileade, Ido, o filho de Zacarias. De Benjamim, Jaaziel, o filho de Abner. De Dan, Azarel, o filho de Jeroão. Estes foram os príncipes das tribos de Israel. Porém, Davi não tomou o número daqueles com idade de 20 anos para baixo, porque o Senhor havia dito que multiplicaria Israel como as estrelas do céu. Joabe, o filho de Zeruia, começou a enumerar, mas não terminou, porque caiu ali a ira contra Israel, e o número não foi posto no registro das crônicas de Davi. Então, só para você entender, o rei Davi, ele teve uma ideia, ele quis contar ali, fazer a contagem de todo o povo de Israel. E para isso ele selecionou Joabe, ele mandou Joabe, juntamente com os seus capitães, né, fazerem esta contagem. Só que isso desagradou tanto o povo de Israel como desagradou também ao Senhor. Não era uma coisa vinda de Deus, foi Satanás que tentou ali Davi para que ele fizesse essa contagem. Isso desagradou ao Senhor. Então, por Davi ter desagradado ao Senhor, Deus mandou que o vidente ali de Davi dissesse para ele que ele iria ser castigado de alguma forma. Davi iria ser castigado, tanto Davi como o povo de Israel, que ele podia escolher um dos 3 castigos. O primeiro castigo era ficar 3 anos, né? O povo de Israel iria passar por 3 anos de seca, 3 anos sem alimento, 3 anos de escassez de alimentos. A segunda seria Davi ficar 3 meses sem vencer uma batalha. Todas as batalhas que Israel fosse proferida, que Israel participasse, com certeza Israel iria perder, né? E o terceiro seria 3 dias ali sobre o castigo de Deus. Davi, então, achando que seria melhor, né, o castigo de Deus, pois Deus sempre foi misericordioso com Davi, sempre foi até complacente com as coisas que Davi fazia, então o rei Davi escolheu a terceira, né? Mas foi a pior das escolhas, porque Deus logo já mandou matar 70.000 ali, 70.000 judeus
judeus, 70 mil judeus ali morreram em Israel, e depois Deus mandou o anjo da morte destruir toda Jerusalém. E quando Davi viu ali o anjo da morte, né, sobre Jerusalém, ele orou e implorou para Deus, para que Deus cessasse ali com toda aquela matança, né, e Deus mandou o anjo cessar. Só que o anjo exigiu que Davi, então, fizesse ali um templo, fizesse um altar para a adoração do Senhor, exatamente naquele local, onde que o Davi viu o anjo, né, Davi viu o anjo de Deus caminhando para a destruição de toda Jerusalém, ou seja, por causa da desobediência de Davi e por causa que Satanás atentou nos ouvidos de Davi para que ele fizesse esta contagem. E sobre os tesouros do rei estava Azamavete, o filho de Adiel, e sobre os armazéns nos campos, nas cidades e nas aldeias e nas fortalezas estava Jonatas, o filho de Uzias. E sobre aqueles que faziam o trabalho no campo para o cultivo da terra era Enri, o filho de Quelube. E sobre as vinhas estava Simei, o Ramatita, sobre o crescimento das vinhas para as adegas. Vinho era Zabde, o Fiminita. E sobre as oliveiras e os sicômoros que estavam nas planícies baixas estava Baal-Hanan, o Geredita, e sobre os depósitos de azeite estava Joás, e sobre os rebanhos que pastavam em Saron era Sitrai, o Saronita, e sobre os rebanhos que estavam nos vales estava Safate, o filho de Adilai. Sobre os camelos também estava Obio, o Ismaelita, e sobre os jumentos estava Gedias, o Meronotita, e sobre os rebanhos estava Jaziz, o Agarita. Todos esses foram os governantes dos bens que eram do rei Davi. Então todos esses, eles controlavam ali, eles cuidavam dos bens do rei Davi. Além disso, Jonatas, o tio de Davi, foi conselheiro, um homem sábio e um escriba, e Jeiel, o filho de Aquimone, estava com os filhos de Davi. Então Jeiel cuidava dos filhos de Davi. E Aitofel era o conselheiro do rei, e Usaim, o arquita, era companheiro do rei. Então foi graças a Usaim, né, que o rei Saul, né, não alcançou, aliás, graças a Usaim que o filho de Davi não alcançou a comitiva de Davi e para matar a todos, perfeito? Foi graças a Usaim. Foi Usaim que, no caso, orientou o rei, né? Foi Usaim que aconselhou o rei, né? O filho que vai aconselhar o filho de Davi a não seguir Davi naquele mesmo dia, né? Deixasse que Davi, né, se acampasse primeiro, né, se hospedasse primeiro para depois ir em busca de Davi para matá-lo. E depois de Aitofel estava Joiada, o filho de Benaia, e Abiatar, e o general do exército rei era Joabe. Então o general do exército rei era Joabe, e é Joabe que depois vai conspirar contra o filho de Davi, o famoso rei Salomão, para tentar tomar ali o reinado de Israel das mãos do rei Salomão. Mas o rei Salomão vai mandar matá-lo, né? Vai mandar destruí-lo. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 27 do primeiro livro de Crônicas. O primeiro livro de Crônicas que fala exatamente de toda a genealogia ali do povo de Israel, desde Adão, né, desde Adão e Eva até quando eles são libertados ali da escravidão da Babilônia, né, da servidão da Babilônia. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Para você que nos acompanhou por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, que Deus te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria, vida plena, todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça, basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, do seu notebook, não importa, se inscreva no nosso canal, é de graça para você e tem muito valor para nós, ok? Então,
Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!